nós vamos dar início agora ao capítulo 4, A Cura do Pecado. John Newton, autor do querido hino Amazing Grace, foi traficante de escravo e capitão de um navio negreiro que levava africanos para os Estados Unidos. Por motivo de saúde, Newton deixou a navegação e passou a ser oficial alfandegário, estudou teologia e tornou-se pastor. Contudo, mesmo pastoreando, ele não esquecia a natureza horrorosa de seu pecado como traficante de escravo. Perto de morrer, Newton disse a um amigo: "Minha memória praticamente se foi. Entretanto, eu me lembro de duas coisas: que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador." Séculos antes, Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo, também foi culpado de pecados repulsivos. Atos, capítulo 7, verso 54 ao capítulo 8, verso 1, descreve sua cumplicidade no apedrejamento de Estevão. Em Atos 9, do verso 1 e 2, lemos sobre seu envolvimento pessoal na perseguição aos cristãos. No fim da vida, Paulo confessa que na juventude havia sido blasfemo, perseguidor de Cristo e arrogante. 1 Timóteo 1,13. Todavia, no mesmo contexto também afirma: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tanto John Newton quanto o apóstolo Paulo se consideravam grandes pecadores, mas afirmaram ter encontrado um grande Salvador. A maioria dos cristãos não se identifica com John Newton nem com o apóstolo Paulo na gravidade de seus pecados antes de se converterem. Talvez não tenhamos adulterado, assassinado, traficado drogas ou roubado nossos patrões. Eu mesmo, ao fazer um balanço da vida, posso afirmar que fui uma criança obediente, um adolescente exemplar, um funcionário de confiança e um marido e pai consciencioso. Na verdade, faço parte de um ministério cristão há mais de 50 anos. No entanto, apesar de nunca ter cometido nenhum pecado escabroso, já fofoquei, apontei o dedo para os outros, guardei ressentimento, fui impaciente, agi baseado no egoísmo, deixei de confiar em Deus em momentos difíceis da vida, sucumbi ao materialismo e até idolatrei meu time de futebol. Tenho de me ajuntar a Paulo e dizer que sou o maior dos pecadores. Ou, parafraseando John Newton, sou um grande pecador, mas tenho um grande Salvador. Essa é a minha única esperança. É a única cura para os meus pecados e também é a única cura para os seus. John Newton e Paulo descreveram-se como pecadores no tempo presente. Nenhum dos dois disse fui. Ambos confessaram sou. O contexto da afirmação de Paulo deixa claro que ele refletia sobre os seus pecados como perseguidor dos cristãos. Da mesma forma, entendemos pelas reflexões de Newton que ele nunca superou o fato de ter sido traficante de escravos. Na realidade, com o passar do tempo, ele ficava cada vez mais horrorizado com seu passado. Então, isso significa que Paulo e John Newton, embora se descrevessem pecadores no tempo presente, se referiam apenas aos pecados antigos, como perseguidor e traficantes de escravos, respectivamente? Dificilmente estariam pensando assim. Sabemos, por exemplo, que poucos anos antes de escrever 1 Timóteo, Paulo se classificou como o menor entre todos os santos e como ministro do Evangelho somente pela graça de Deus. Efésios 3, 7 e 8. Aliás, parece haver uma descida progressiva na conscientização de Paulo, descida que vai de o menor dos apóstolos, ver 1 Coríntios 15, 9, escrito no ano de 55 depois de Cristo, para o menor dos santos, em Efésios 3, 8, escrito em 60 depois de Cristo, chegando ao maior dos pecadores,
1 Timóteo 1,15, escrito por volta de 63, 64 depois de Cristo. É certo que, desde a conversão até a morte, Newton e Paulo desenvolveram o caráter de Cristo. Com o passar do tempo, os dois agiram cada vez mais como os santos que se tornaram na conversão. Entretanto, o processo de crescimento exigiu maior consciência e percepção das manifestações da carne que ainda habitava neles. Assim, John Newton poderia facilmente ter dito: fui e ainda sou um grande pecador, mas tenho um grande Salvador. Se você e eu queremos lidar efetivamente com os pecados aceitáveis em nossa vida, temos de afirmar a mesma coisa. A cura para os nossos pecados, sejam vergonhosos, sejam aceitáveis, é o Evangelho em sua maior abrangência. O Evangelho é, na verdade, uma mensagem. Aqui ele é entendido como expressão resumida da obra completa da vida, morte e ressurreição de Cristo por nós e de sua atuação em nós hoje por intermédio do Espírito Santo. Quando falo de abrangência maior do Evangelho, refiro-me ao fato de Cristo, em sua obra por nós e em nós, livrar-nos não somente do castigo do pecado, como também de seu domínio ou poder reinante em nossas vidas. Augustus Toplady aprendeu de maneira belíssima esses dois aspectos da obra maravilhosa de Cristo em seu hino, Rock of Ages. Que a água e o sangue que de teu lado escorreram sejam a cura dupla do pecado, limpando-me de seu mal e poder. A partir do capítulo 7, seremos específicos quanto aos muitos pecados intocáveis em nossas vidas, com que eles se parecem, os estragos que causam em nossas vidas e como lidar com eles. Mas antes temos de examinar com cuidado o Evangelho, e isso por alguns motivos. Primeiro, o Evangelho é só para os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Muitos cristãos acham que o Evangelho se aplica somente aos não crentes, que precisam ser salvos. A crença geral é que, uma vez que confiamos em Cristo, não precisamos mais do Evangelho, a não ser para compartilhá-lo com quem ainda está perdido. Embora sejamos santos de verdade, no sentido de separados para Deus, ainda continuamos pecadores. No Novo Testamento, todos os mandamentos éticos e exortações aos cristãos pressupõem que o pecado continua presente em nosso viver e temos de lidar com ele. Dentre as 4 maneiras em que a Escritura é útil, conforme 2 Timóteo 3,16, encontram-se a repreensão e a correção. Mais uma vez, essas 2 maneiras pressupõem que ainda temos pecados que precisam ser repreendidos e corrigidos. Então, a primeira utilidade do Evangelho como cura para os nossos pecados é arar o terreno dos nossos corações para enxergarmos os pecados que ali estão. Aceitar minha condição de pecador que necessita do Evangelho diariamente é uma apunhalada no meu coração moralista que me prepara para enfrentar e aceitar a realidade do pecado que continua a viver dentro de mim. Segundo, o Evangelho não só me prepara para encarar o pecado, mas também me deixa livre para isso. Enfrentar o pecado resulta em culpa. Nós nos sentimos culpados porque somos culpados. E se creio de forma consciente ou inconsciente que Deus ainda leva em conta a minha culpa, o instinto de autoproteção me impede de reconhecer o pecado e a culpa, ou então me leva a depreciá-los. Contudo, não podemos nem começar a lidar com uma manifestação em particular do pecado, como ira ou autocomiseração, por exemplo, até reconhecermos abertamente sua presença e atuação em nossas vidas. Então,
Preciso ter certeza de que o meu pecado está perdoado, antes mesmo de reconhecê-lo, quanto mais para começar a lidar com ele.